Conhecer, amar e viver a Eucaristia. Para que isso aconteça em nossa vida, para que o crescimento de amor à divina hóstia tenha algo concreto em nós, porque a gente fala de crescimento espiritual e nós sabemos na prática o quanto é difícil você crescer 1 centímetro, subir um degrau na caminhada com Deus. E para que isso aconteça, estes 3 passos: o exercício da mente, do coração e da vontade. No exercício da mente, os santos da igreja nos dizem que é necessário a gente ter algum conteúdo teórico, algum livro de algum santo que trabalha algo sobre a Eucaristia. E um dos mais citados é o pequenininho livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Visitas ao Santíssimo Sacramento. E a coleção de São Pedro Julião Aymar, que seria a obra mais rica e mais bela sobre o divino corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É dele também o desejo e essa frase que particularmente eu acho uma das frases mais bonitas de um santo da igreja. São Pedro Julião falava assim, que o compromisso dele com Cristo: aqui está, ó caro Jesus, a minha vida. Estou pronto a comer até pedras e a morrer abandonado, contanto que consiga erguer para vós um trono, dar-vos uma família de amigos e um povo de adoradores. Essa era a meta de São Pedro Julião Aymar. Erguer para vós um trono, o que significa isso? Dar a Jesus a divina dignidade. Tanto que todas as obras sacramentinas, de São Pedro Julião Aymar, a ordem que leva o nome dele, dos sacramentinos, você vai ver um trono erigido assim, bem no alto, onde Jesus fica exposto. Depois, o segundo desejo ou sonho dele era a família de amigos, que é a sua ordem, e aqueles que bebem desse carisma. E um povo de adoradores, que é o povo que se alimenta. A família seria os membros da ordem, o povo seria aqueles que bebem do carisma. São Bernardo diz: a Eucaristia é o amor que supera todos os outros amores no céu e na terra. E o grande São Tomás de Aquino escreve: a Eucaristia é o sacramento do amor, significa amor e produz amor. Quando você vai lendo essas coisas, quando você vai vendo o desejo que esses homens tinham de honrar Jesus sacramentado, não tem como o teu coração não ficar indiferente. Por isso é necessário a gente ouvir pregações, Claro que o objetivo maior é estar na presença de Jesus sacramentado, Isso basta. Mas, olhando para a nossa realidade, para a nossa pequenez, nós vamos vendo que a gente precisa de um outro tipo de alimento também para que isso cresça. Para que a nossa persistência ela não seja só um ato de convicção ou de violência, mas de paixão e de devoção, que é a meta. Tem uma história bonita, de um árabe que estava andando pelas ruas de Marsella em companhia de um oficial quando se encontra com um sacerdote que ia levando o santo viático ao moribundo. Esse oficial francês ele para, descobre a cabeça e dobra os joelhos. Então um amigo ali árabe pergunta, o que ele está fazendo? Estou adorando meu Deus, que o sacerdote vai levando para um doente, respondeu o bravo oficial. Mas como? Reagiu o emir. Como acreditar que Deus, sendo tão grande, se faça tão pequeno, a ponto de ir até os tugúrios dos pobres? Nós, maometanos, fazemos uma ideia bem mais alta de Deus. É porque vós, replicou o oficial, tendo só uma ideia da imensa grandeza de Deus, mas não conheceis o seu amor. Olha que lindo isso. Essa ideia de grandeza que existe nas outras religiões, Tanto que onde eles estiverem, eles param ali e fazem a sua oração.
mas eles não conseguem tocar no amor de um Deus que se esconde na Eucaristia. A Eucaristia é a suprema manifestação do amor de Jesus. Depois dela, nada há mais senão o céu, dizia o grande São Pedro Julião Aimar. Agora, sobre os exercícios do coração. O apóstolo Paulo chega a dizer que quem não amar Jesus Cristo seja amaldiçoado, seja anátema. 1 Coríntios 16, 22. O que leva o apóstolo Paulo a dizer uma frase tão pesada isso? Meditar sobre o amor de Jesus. Meditar sobre o amor de Jesus, em especial o amor de Jesus na Eucaristia, que Santo Afonso chega a dizer que a loucura de amor, né, de Jesus, a invenção de amor de Cristo. É uma invenção que jamais ninguém pediria, mas Deus quis e inventou. A Santa Comunhão representa o vértice deste exercício de amor que se consuma na união entre o coração da criatura e Jesus. Santa Gema exclamava: quase nem posso pensar que Jesus, na prodigiosa expansão do seu amor, se faça sentir e se manifeste até a sua última criatura com todos os esplendores do seu coração. E que dizer dos exercícios do coração de Santa Gema, que desejava ser uma tenda de amor, que nela abrigar sempre a Jesus consigo? Ela que desejava ardentemente ter um lugarzinho na âmbula para poder estar sempre com Jesus? Ela que pedia para poder se transformar na esfera das chamas de amor de Jesus? Então os santos, eles ardiam verdadeiramente de amor por Cristo, e nós também temos que desejar isso. O exercício do coração é o exercício do desejo, de desejar amar Cristo, de pegar esses testemunhos, essas frases de santos e ir ruminando e rezando com elas durante o nosso dia. Santa Teresinha de Jesus, já gravemente ferida ali, enferma, ia quase se arrastando com grande esforço até a igreja para receber Jesus. E numa certa manhã, quando questionaram ela, que ela não deveria fazer tão grande esforço, ela responde: ó, que são estes sofrimentos diante de uma comunhão. E fora que depois da comunhão, muitas vezes ela era encontrada exausta em sua cela. Exausta, o esforço físico ali de uma alma que deseja se encontrar com Cristo, mas uma comunhão valia tudo. E é assim, meus irmãos, e é assim, uma comunhão, ela vale a chuva que você toma, o frio que você toma, o sacrifício que você faz para ir até a Santa Missa receber Jesus. Quando Santa Margarida Maria Lacoque deixou o mundo para se consagrar-se a Deus no convento, ela fez um voto particular e escreveu com o seu sangue: tudo pela Eucaristia, nada para mim. Tudo pela Eucaristia, nada para mim. E para concluir, o exercício da vontade, né? A nossa vontade, ela precisa exercitar-se. Ela precisa ser colocada ali em submissão aos desejos do nosso coração de receber Jesus, tendo em mente que não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que usamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele, como diz Santo Agostinho. É Jesus que nos transforma nele, por mais que a gente não sinta esses efeitos. Por mais que pareça que a gente entra e sai da mesma maneira, que exista essa certeza no nosso coração, Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando, meu irmão, no teu corpo, nos teus pensamentos. Jesus está te exorcizando dos ataques malignos, das invejas, dos olhares que vão desejando coisas más para você.
Jesus é ali dentro de você. Ele habita e Ele faz obra maravilhosa. Obra maravilhosa. Por isso que nós temos que conservar o nosso olhar, os nossos sentidos, nós que temos a graça de buscar Jesus constantemente. São João Crisóstomo perguntou durante a pregação uma vez: como poderemos fazer de nossos corpos uma hóstia? E ele mesmo respondeu: que os vossos olhos não olhem nada de mal, e tereis oferecido um sacrifício. Que vossa língua não profira palavras inconvenientes, e tereis feito uma oferta. Que vossa mão não cometa pecado, e tereis consumado um holocausto. Santa Coleta, uma santa também, que sempre trazia ali os olhos baixos e recolhidos numa suave modéstia. E por quê? Porque ela tinha um compromisso, um voto. Os meus olhos eu os enchi de Jesus, pois fiquei olhando para ele na hora da elevação da hóstia, na Santa Missa, e não quero que eles se detenham sobre nenhuma outra figura. A adoração tem que nos levar a essa conversão verdadeira e genuína, onde a nossa vontade ela vai sendo moldada à santidade, à radicalidade, à violência dos adoradores e o desejo profundo de agradar a Cristo. Que nesse dia, nessa quinta-feira do Santíssimo Sacramento, se essa meditação fala com você, compartilha ela com mais pessoas. Essa é a minha contribuição nesse dia. Deus abençoe.